Meus cumprimentos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que aconteceu na Índia, na Indonésia, na Coreia. Vamos falar essencialmente sobre Ásia. Espero que vocês gostem. Saudações, muito bom dia. São 12 para as 8 em Goiás. A gente levantou bem tarde. Na verdade a gente levantou cedo, a gente está saindo tarde, porque a gente estava fazendo umas leituras e eu gostaria de compartilhar algumas ideias com vocês a respeito do que está acontecendo na Índia. Do ponto de vista geopolítico, ontem na live nós explicamos algumas coisas que eu acho importante repetir, que vai que você não viu. Seguinte, houve várias vozes no sentido de que a reunião foi esvaziada pela não participação do Putin e do Xi Jinping. De fato, se você pensa no mundo moderno, contemporâneo, como tendo três superpotências, quando duas delas não vão, bom, aí é sinal de esvaziamento. Mas a coisa é um pouco mais complicada do que isso, pra dizer a verdade. Na verdade, agora que eu me toquei, eu vou ter que ir por aqui, porque troquei umas ideias com a dona mãe e de repente me deu vontade de comer arroz cozidinho com ovo no café da manhã. Ela não está disposta a fazer o arroz cozidinho, então eu mesmo faço. Só que eu quero fazer com guariroba, né? Guariroba não. Jurubeba, disfarça. E eu sei que tem um pé de jurubeba desse lado de cá, da rua lá na frente. Então eu vou ter que ir por esse caminho, para conseguir pegar a jurubeba, colocar no meio do arroz e comer com meu ovo poché, que aprendi a fazer graças ao toque-tique, né? Que a pessoa dá conta mesmo. Não parece ser tão difícil. De toda forma, vamos voltar ao problema, à questão, né? Primeiro, a gente tem que analisar o seguinte: por que o Putin e o Xi Jinping não foram? O Xi Jinping foi para a Indonésia. E, bom, a Indonésia é a sétima economia do mundo. O PIB dela é maior que o do Brasil. É a maior potência do Sudeste Asiático. A nação mais rica do mundo islâmico. Certo? Que faz a ponte entre o Índico e o Pacífico, entre o mar da China Meridional e o vasto Oceano Pacífico Exterior. Então, o país é crucial. Certo? Não entrou nos BRICS porque não quis. Não entrou nos BRICS porque não quis. Era para ser BRICS 12. Por que a Indonésia não quis? Estava desdenhando? Não. Ela está resolvendo problemas primeiro no Sudeste Asiático. A Indonésia iniciou uma campanha ativa de desdolarização das suas relações econômicas. Ela está fazendo negócio com seus parceiros malaios, Filipinas, Singapura, Brunei Darussalam, Malásia, em moedas que não o dólar, nas moedas nacionais. A rúpia indonésia está sendo convertida em moeda regional, mais ou menos como o real é na América do Sul, ou o rand no sul da África, ou a rúpia no sul da Ásia, certo? Então a Indonésia está se desdolarizando suas relações comerciais exteriores e fortalecendo a moeda nacional. Por conta disso, os Estados Unidos, adivinha? Claro, estão tentando fazer aquela revoluçãozinha colorida básica, direitos humanos, contra a corrupção, contra tudo isso que está aí. É o roteiro de sempre, gente. É aquilo que eu falo muitas vezes. Todo país do mundo tem o seu movimento passe livre, todo país do mundo tem o seu PSOL, todo país do mundo tem as suas ONGs, então é só repetir o roteiro.
Se vai dar certo ou não, depende aí de fatores, né? Vários. A China foi para garantir que não desse certo. Tentativa americana de Revolução Colorida. Mais do que isso, a China, evidentemente, está muito interessada em negociar com a grande potência econômica que está disposta a desdolarizar suas relações exteriores. O que implica, claro, evidentemente, vender para a Indonésia e receber em rúpia e comprar da Indonésia pagando em yuan, né? Acelerando e fortalecendo e aprofundando a desdolarização do comércio mundial. A China tem N motivos para fazer isso, certo? Então, para a China, para o Xi Jinping, é muito mais interessante visitar a Indonésia, Jakarta, muito mais. Do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista estratégico, faz todo o sentido do mundo que a China se preocupe por hora com a Indonésia. Vai fortalecer as posições da Indonésia, enfraquecer as posições dos Estados Unidos lá. Como eu disse, os estertores de uma revolução colorida, o não é por 20 centavos de rúpia, já começou lá. Então, evidentemente, coisas têm que ser feitas, certo? O Widodo é um governante excepcional. Eu falei isso outras vezes, em outras lives, meses atrás, inclusive, que o Widodo era uma espécie de Lula indonésio. Evidentemente não é tão preocupado com as questões sociais, mas é preocupado com as questões sociais, o que é raro na Indonésia. Certo? Ele tem preocupação com o próprio povo. Ele, por exemplo, proibiu a exportação de arroz. Por um motivo simples. O arroz está custando muito caro. O preço do arroz está subindo. E vai subir mais. Deixa eu explicar por quê. O grande exportador de arroz do mundo era a Índia. E a Índia resolveu privilegiar o mercado interno. Primeiro vamos abastecer todos os indianos. Depois a gente exporta o que sobrar. As Filipinas fizeram exatamente a mesmíssima coisa. Não, nós até podemos exportar, mas primeiro tem que ter certeza, terminar a colheita e ter certeza que todos os filipinos terão arroz. A Indonésia, adivinha? Mesma coisa. Não, a gente até exporta arroz, mas só depois a gente ter certeza que garantiu o abastecimento interno. Lá não tem esse negócio de agronegócio, abastecer primeiro os estrangeiros e depois o próprio povo. Não tem dessa não. Nesse sentido, até pela correlação de forças, né? Os indonésios elegeram um parlamento mais nacionalista, os brasileiros elegeram o centrão, certo? Os brasileiros elegeram o centrão. Então não dá para você comparar as duas coisas. O Lula poderia ser mais nacionalista, sim, mas não com esse Congresso. Com esse Congresso é surpreendente que ele ainda seja presidente, certo? A gente tem que analisar a correlação de forças, né? O que o indonésio, o povo indonésio deu pro Widodo, o brasileiro deu pro Lula. E é claro que na Indonésia, repito, tem o PSOL. A crítica pela crítica vazia. É de lei. Então, a China foi lá para resolver essas questões. E tem outro problema. A China tem diferendos significativos no mar da China Meridional. Ontem nós também comentamos na live o seguinte. Falou, a China está disposta a resolver os problemas fronteiriços com a Índia. Mas a Índia está griladíssima, porque a China postou um mapa em que ela basicamente coloca como territórios chineses todos os territórios em disputa. Inclusive o Arunachal Pradesh. Isso é uma prova que a China não quer negociar. Falei, gente, vocês estão fazendo uma leitura rasa, superficial, oca, eu diria. Isso é a prova que a China quer negociar. Porque quando ela publicou um mapa com todos os territórios que ela estava disposto a acrescentar o próprio, ela mostrou que quer negociar. Porque quando você vai jogar, né? A questão é a seguinte, se você coloca na mesa só o que você efetivamente quer, o que você de fato entende que deve ser seu, não sobra espaço para negociação.
Tudo que eu coloquei na mesa é coisa que eu preciso muito. E eu não vou abrir mão disso, então não tem negociação. Agora, quando você coloca tudo, inclusive coisas que você pode abrir mão sem sofrer, aí sim você está disposto a negociar. E foi o que a China fez, colocou tudo exatamente para abrir mão de coisas que ela de fato não quer, dando espaço para a diplomacia indiana anunciar uma vitória, certo? E isso é muito importante. Eu duvido que o Modi não tenha compreendido, que a diplomacia indiana, excelente por sinal, não tenha compreendido. É claro que eles compreenderam. São duas das civilizações mais antigas desse planeta. Eles são vizinhos há milhares de anos, eles se conhecem a si mesmos e se conhecem. Perfeito? Então é óbvio que a Índia entendeu o movimento da China. Tem toda aquela firula para enganar o ocidental e produtor de conteúdo de geopolítica no TikTok, ou os professores rock da vida, mas a Índia compreendeu o movimento chinês e a China fez um movimento para dizer para a Índia que está disposta a negociar. Só que não vai ser resolvido mês que vem, não é assim que países com milhares de anos negociam. Pode levar anos, décadas, mas o caminho para a negociação está aberto. Pela primeira vez. Em muitos anos, de verdade. Então é um avanço enorme. Por isso, a China estava tranquila. Não precisa ir para a Índia. Já demos sinal de paz. Que parece, aos olhos desavisados, um sinal de conflito, mas de forma alguma. Ou seja, colocamos tudo na mesa. Ou seja, estamos dispostos a negociar. Para isso que você leva todas as cartas e coloca na mesa para jogar. Certo? Então, tranquiliza a Índia. E aí é outra coisa que eu falei. A disputa com a Índia é por terra. Um pedacinho do Ladakh aqui, um pedacinho na tríplice fronteira Índia, China, Butão ali, umas montanhas ou vales obscuros no Tibete do Sul, que a Índia chama de Arunachal Pradesh acolá. Mas é coisa besta, coisa que dá para resolver, trocando uma vida por outra vida. O que a China quer mesmo são partes do Ladakh, para acrescentar o Aksai Chin, ou pelo menos a confirmação que o Aksai Chin é chinês. De maneira... Ah, cara, eu adoro isso aqui. Peraí. Já que eu tô indo pra Dona Mãe, isso aqui dá um chá excepcional. Ai, gente, eu podia estar matando, eu podia estar roubando. Eu nem sei se isso conta como um roubo, eu espero que não. Tô com tanta vontade de chá. Ah, meu Deus, isso aqui é sabugueiro, gente. Vamos lá. Então, essa disputa pode ser resolvida com confirmações e pequenas trocas de terra. A China pode abrir mão, digamos, de 95% de Arunachal Pradesh. A Índia abre mão dos 10%, se tanto, do Ladakh, de parte da Caxemira, entrega como parte do Aksai Chin, ratifica a fronteira e fica em paz. Porque o que a China quer é diferente do que a Índia quer. Historicamente, a China é um país de mercadores e a Índia é um país de agricultores, certo? Desde sempre. É claro que se comercializa na Índia e se planta na China, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Essencialmente, a China é um país de mercadores. A China quer trânsito e paz, que são as duas coisas necessárias para o comércio. A Índia precisa de terras e água. Então, a China sabe o que a Índia quer. A Índia sabe o que a China quer. A China sabe o que a Índia precisa. A Índia sabe o que a China precisa. Certo? Então, dá para negociar em termos claros. O que a China realmente quer não é um pedaço da Índia. O que a China realmente quer é mar. É o mar da China meridional. É isso que ela quer. É isso que ela precisa. O mar da China meridional. E onde entra a Índia nisso? De duas formas. Se ela faz uma negociação de grande escala envolvendo a Índia e os dois chegam a um acordo de paz, a China estabelece uma reputação de razoabilidade. E mais do que isso, ela ganha um aliado muito importante nas disputas que ela tem no mar da China meridional. Só que apenas o aliado
Índia não rola, precisa de outro. E aí que entra a Indonésia. Peraí, o pé de jurubeba tá aqui, achei. Vamos achar as jurubebas, que é outra história, né? Aqui, peraí. Deixa eu deixar aqui minha carga. Aqui, gente, fazer um arroz com jurubeba de manhã para comer com ovo pochê é uma missão. Tarará, tarará. Pegamos aqui um pouco de jurubeba, ali tem outro, aqui vou ter que pegar semente por semente, porque fruto por fruto, né? Elas estão pequenas, eu não posso arrancar. Peraí, gente. Consegui. Isso aqui dá para colocar no arroz e fica bem gostoso. Então vamos lá. A China não tem disputas com a Indonésia no mar da China Meridional, mas tem com um aliado muito importante da Indonésia, que é a Malásia. Certo? Os dois países têm alguns diferendos, principalmente em relação às ilhas Paracel. E a China precisa do apoio da Indonésia. Uma negociação muito complexa, envolvendo não só a Malásia, como, sobretudo, Vietnã e Filipinas, pelas ilhas Spratly e Paracel. Então, da China Meridional é esse que vocês estão vendo. Ele fica ao sul da China, entre a Malásia, as Filipinas, o Vietnã e a China, né? Essas ilhas, historicamente, foram ocupadas pelos chineses. Aqui nós estamos vendo o lequerá de um branco, né? Um americano, né? Um jovem americano falando merda, né? Falando que é uma maldade da China, que não sei o quê, que a China está tentando tomar terras que podem ser dos outros, que não sei o quê e não sei o quê. É uma área de importância ambiental. O discursinho ambiental sempre vem, gente, sabe? O discursinho ambiental é a fada da floresta, o indígena da Chopi, o verdista ongueiro, não é um privilégio do Brasil ou da Europa. Onde tem um interesse americano envolvido, vocês podem ter certeza que vocês vão ver um indígena da Chopi, uma fada da floresta e um verdista ongueiro. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Não é só no Brasil que isso acontece, certo? Então, o discurso aqui é que vai mudar as correntes oceânicas, traz danos ambientais, que a China está sendo muito malvada, que a China é muito perversa, que a China quer bloquear o comércio internacional, ocupando ilhas que eram importantes para... Bom, lá não tem coral das profundezas, né? Então, são os pássaros migratórios, as aves do céu. E o interessante é que se os americanos gostassem mesmo disso, eles não teriam extinto a ave mais numerosa que já existiu nesse planeta, a pomba migratória. Vocês sabiam disso? Foi o pássaro mais numeroso que existiu na história desse planeta. E os americanos mataram até o último, certo? Então é interessante que um país desse... e os bisões, que eram 50 milhões e eles reduziram a 100. Hoje recuperou, mas chegou a ter apenas 100 bisões, na verdade menos que 100. Então quem vê os americanos com essa preocupação, o meio ambiente, não sei o quê, e o Greenpeace, e o WWF, e as fadas da floresta, não imagina, né? A prática deles. A teoria é linda, tá cheio de branco, ó, cabelinho bonitinho, na rega, olha só que branquinho mais bonitinho. Olha que fofura, olha mostrando a atrocidade ambiental, né? Oh, meu Deus, olha os corais, que glacinha de corais. Tem os colais, né? Tem os colais. O engraçado é que o WWF e o Greenpeace não foi defender os corais quando a plataforma da British Petroleum explodiu no Golfo do México. Você não viu um pio das ONGs, dos verdistas ongueiros, das fadas da floresta. Viu nada. Mas, né, esse que a China supostamente está fazendo, isso é uma maldade, é uma atrocidade. Olha o peixe morto. Meu Deus, sardinhas, elas estão mortas. Adeus o turismo. Que horror, que horror, que horror. É isso, gente, é isso. A China é culpada. A malvada China que atrapalha, né? A China é muito... Mas, claro, a pátria, né? A ONU, claro, a bandeira dos Estados Unidos é a bandeira da ONU, porque os Estados Unidos estão defendendo o mundo, né? Claro, né? A ONU. Sério, gente, eu nem sei o que falar. Mas eu sei como não ser enganado por esses
americanos por esses brancos, certo? E só lembrando, gente, mesmo que a sua pele seja alva nos Estados Unidos, na Europa, você é só um latino, tá? Agora teve todo esse blá blá blá. Olha isso aqui, 100 mil porcelanas chinesas encontradas no Mar do Sul da China. Em perfeito estado, é só tirar, lavar e pôr para usar. Olha, dinastia Ming, ué, será que a dinastia Ming era chinesa? E se a dinastia Ming era chinesa, talvez o Mar do Sul da China seja realmente chinês, né? Ela precisa de aliados. Outro motivo para ela ter ido para a Indonésia: acalmar a Malásia. Certo? Não sei se ela vai ter que ceder algum Penedo, algum Parcel, alguma coisa assim. Mas a Índia precisa de estabelecer um acordo com a China. E a China, reitero, precisa muito de um acordo com a Índia. Só que a China também tem um acordo, precisa de um acordo com o Vietnã, pelas Spratly, com a Malásia pelas Paracel, e as Filipinas ela pode mandar tomar no miolo do, né? As Filipinas vão ser sacrificadas para deixar de ser otária. Então vamos lá. A China vai fazer um canal no estreito de Kra, na Tailândia, permitindo a passagem por esse canal novo que ela está construindo, que ela vai construir, ao invés de passar pelo estreito de Malacca e Singapura, que são controlados pelos Estados Unidos. Então ela faz um canal no estreito de Kra, e aí ela passa diretamente, ganha 2 dias, na verdade, ela não tem que descer mais de 1000 quilômetros ao sul, ela ganha 2 dias no comércio internacional, aprofunda os laços com a Tailândia, favorece a vida do Vietnã, e é nisso que deve estar o acordo. Falou: Vietnã, você não precisa realmente desse pedaço de areia, você precisa o que eu preciso, de conectividade, de trânsito. Faça isso pelo canal que eu vou construir. China is planning to build a canal in Thailand. This canal will connect the Gulf of Thailand with the Andaman Sea. This canal will provide a shortcut for vessels traveling between Asia and Europe, avoiding the long and dangerous journey for the Strait of Malacca. The canal will also have strategic benefits for China. China relies on the Strait of Malacca for most of its oil imports. The US Navy could easily block the strait in the event of a conflict, which would be a major problem for China's economy. By building this canal, China would have an alternative route for its oil importers, reducing its dependence on the Strait of Malacca. Building this canal would give China a lot of influence in the region. Thailand is a key player in Southeast Asia. By partnering with them on this project, China can expand its influence in the region and counter the influence of other powers like the US and Japan. Negociar aqui, China, Vietnã, Tailândia, dá para negociar, certo? Dá para negociar. A Indonésia não precisa, porque ela tem passagem livre pelos seus próprios meios, seu território muito extenso, seu mar territorial muito grande, ela tem como fazer essa passagem Índico ou Pacífico sem usar nem o Estreito de Malacca e Singapura, nem a passagem de Kra, certo? Então é um jogo complexo. Basicamente a ideia desse jogo é o seguinte: rifa as Filipinas, né? Nenhuma demanda filipina vai ser atendida, nenhuma demanda das Filipinas vai ser atendida, o que faz sentido porque é um paizinho de, né, apoiado pelos Estados Unidos, um cachorrinho fraudiqueiro, um poodle dos Estados Unidos. Então alguém vai ter que sair perdendo, isso é óbvio. No limite, a China entrega território reivindicado para as Filipinas para a Malásia, certo? Com o Vietnã, conversa-se, são potências industriais socialistas, já tiveram muitas diferenças ao longo da história, e a gente tem que entender isso. As diferenças entre Vietnã e China são maiores, mais profundas, mais antigas, mais extensas do que a diferença entre Vietnã e Estados Unidos. Estados Unidos era habitado por branquelos que queimavam pessoas na fogueira 300 anos atrás, quando o Vietnã já tinha bem mais de 2000 anos, certo? Então,
A encrenca com os Estados Unidos, do ponto de vista da história do Vietnã, é nada. Agora, com a China, os problemas são muito mais antigos. Mas dá para resolver, senta e resolve. Principalmente com a construção do canal de Kra. É só chamar também a Tailândia para conversa e vai dar tudo certo. Repito, você resolve o problema que a China tem realmente. Porque o que a China precisa não é de terra. A China precisa de mar. Entendem? A China precisa de mar. A China quer mar. Trânsito e paz. Para sair do litoral chinês e ir para o Atlântico, para o Mediterrâneo, para a África, ela tem que passar pelo Índico. E aí entra também a Índia. Porque o que tem na saída do canal de Kra? As Ilhas Andaman, que pertencem à Índia. Certo? Não adianta fazer o canal de Kra se não negociar antes com a Índia pela passagem tranquila das Ilhas Andaman, no Mar de Andaman. E aí entra a troca de mar por terra. A Índia fica com a maior parte do território que ela tem em disputa com a China, praticamente o Arunachal Pradesh inteiro, cede um morrinho ou outro. A Índia fica e legitima sua posse no Ladakh. No máximo entrega um lago salgado pro Aksai Chin chinês. Então ela sai ganhando, mas permite aos chineses a passagem pelo Mar de Andaman, que é o que a China quer. A China quer comércio, ela quer trânsito. Quem quer terra é a Índia. E no fim dá para ajeitar para todo mundo, fazendo com que só haja um grande perdedor, que vai ser as Filipinas, serão as Filipinas. Por decisão própria, né? As Filipinas escolheram o destino delas. Como alguém tem que perder nessa conversa toda, serão as Filipinas. Pela burrice de se aliar aos Estados Unidos, gente. Confiar nos Estados Unidos, isso é muita estupidez. Os Estados Unidos sempre abandonam seus parceiros, sempre. É tipo o Bolsonaro. Ele sempre abandona. Não tem... Bolsonaro, cara, ele não tem lealdade nenhuma. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Certo? Vietnã do Sul confiou nos Estados Unidos. Geórgia confiou nos Estados Unidos. Ucrânia confiou nos Estados Unidos. Tá claro o que aconteceu com eles. Não se confia nos Estados Unidos, ponto. Filipinas, sabendo disso, foi lá e confiou. Então, se lasca, né, irmã? Já era. Isso aqui tá complicado, porque eu já tava levando 2 sacolinhas. E aí, comprei o meu... Aqui, ó. Comprei o travesseiro. E agora tá difícil carregar. Mas até chegar na minha mãe dá pra levar. É desconfortável, mas dá. Como dizia minha finada avó, quando é pra levar, qualquer sacrifício vale a pena. Então, vou lá continuar. Então, as negociações China, Índia, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Malásia, eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado, estão em andamento para resolver as coisas na Ásia, certo? No sul e no sudeste da Ásia. A paz, que é o principal desejo da China, está sendo buscado. Os Estados Unidos semeiam um caos, discórdia e guerra. É disso que eles vivem. A China, sendo um país de comerciante, ela fez de paz. Os objetivos são antagônicos. Sabe, o esquema de paz entre China e Estados Unidos é impossível, cara, porque os Estados Unidos vivem na guerra, da discórdia, da desunião, do dissenso. Porque é um país de banqueiro ladrão, então tem que ser assim. A China, uma nação de comerciantes e produtores, ela precisa de paz, de trânsito, de confiabilidade, de estabilidade. É o contrário do que os Estados Unidos querem. Então, né, não tem como. Em algum momento, China e Estados Unidos fatalmente teriam que se enfrentar. Está acontecendo, era inevitável, inescapável. O império do caos tem que deixar de existir.
Isso prejudica o mundo inteiro, né? Os Estados Unidos levam caos para o planeta inteiro. Revolução colorida, ONG golpista, movimentos passe livre, não é por 20 centavos, PSOEs. Isso é mundo inteiro, gente. São os Estados Unidos no planeta inteiro. Isso tem que ficar claro. A gente, inclusive para tomar as posições que a gente toma, a gente tem que saber o que está em disputa. Essa que é a questão. Ontem, na rede social das pequenas tretas, né, de 280 caracteres, troquei umas ideias interessantes com o cidadão a respeito aí da outra questão que a gente tem que falar. Por que o Putin não foi? Evidentemente o Putin é amigo do Modi. A Índia e a Rússia são aliadas, são parceiras. Por que o Putin não foi? Para não ter que conversar com os Estados Unidos nem com a Europa. Aliás, a Rússia foi afrontosa. O Putin preferiu ir para a Coreia do Norte. E isso não fala, isso grita. Isso não é um toque, isso é um tapa na cara. A Rússia preferiu conversar com a Coreia do Norte. Certo? Porque a Coreia do Norte é mais importante para a Rússia no momento. É importante, o Irã está normalizado. Os próprios Estados Unidos já recorreram, já subiram, né, com algumas sanções, já desistiram. O Irã já foi normalizado. O Irã entrou nos BRICS, acabou. Sabe, todo aquele papinho, aquela conversinha anti-iraniana, isolar o Irã do mundo, isso acabou, foi derrotado. O Irã venceu. O Irã venceu. Começou em 1979, terminou em 2023. 44 anos de bloqueio, de sanção. E terminou, cara. O Irã venceu. Vai ficar uma birrinha ou outra, principalmente os lacaios dos Estados Unidos, que são os europeus, mas o Irã venceu e pronto, acabou. Vai ter um programa nuclear, sim. Vai normalizar as relações comerciais com o resto do mundo, sim. Acabou. E agora a Rússia parte para a Coreia do Norte. Vai fazer com a Coreia do Norte o que fez com o Irã. Normalizar o país. Certo? Para a Rússia é importante. Porque a Coreia do Norte, tal como o Irã, é uma potência industrial de primeira monta. Jute, a capacidade de ser autônomo, de resistir, de lutar, forte e fornecedor de munições. Vou até deixar uns vídeos aqui para vocês. Os Estados Unidos destruíram tudo na Coreia. Tudo. Os Estados Unidos destruíram tudo na Coreia. Tá? E aí, vocês entendem o ódio que os coreanos têm aos Estados Unidos? E isso aqui não foi há 1000 anos. Isso foi ontem. Isso foi em 1953. Ontem. Tá? Vocês já viram Pyongyang? Essa é Pyongyang. Em 53, não tinha nada aqui. Isso aqui era um terreno baldio. Eu discordo da conclusão do texto. A guerra teve uma vitória. A guerra teve um vitorioso. Sabe quem venceu essa guerra? Os coreanos. Eu vou repetir o que um oficial do exército lá coreano falou numa entrevista. Se um tigre ataca um gato e o gato sobrevive, quem venceu esse embate? Se um tigre ataca um gato e o gato sobrevive, o gato ganhou. Foi isso que aconteceu com a Coreia, gente. Os Estados Unidos só não mataram absolutamente todas as pessoas que residiam ao norte do paralelo 38 porque não deu. Era a ideia. E hoje Pyongyang tá assim. Hoje a Coreia tem cidades, tem indústria, tem comércio. Então assim, a experiência coreana, ela nunca pode ser desassociada da experiência que a Coreia teve no século XX. E isso é uma das coisas que contribui com a compreensão do prestígio que a família Kim tem. Se acusa muito a Coreia de perpetrar culto de personalidade. Gente, a família Kim, principalmente o Kim Il-sung, tem um prestígio muito grande por terem sido os líderes da resistência coreana. Eles são símbolos da resistência coreana. Da resistência contra o Japão e da resistência contra os Estados Unidos. E assim, nós não fazemos a menor ideia do que é passar pelo que a Coreia passou. Eu não faço a menor ideia do que ter avós que viram um país que estava numa situação de terra arrasada. De vilas pegando fogo com napalm. De crianças nascendo por conta das substâncias tóxicas que elas deixam.
Então parte do prestígio da família Kim vem disso, gente. Não dá pra desassociar uma coisa da outra. Não é uma dinastia, velho. Não é uma dinastia. Dinastia é a Rainha Elizabeth, isso é uma dinastia. Não existe em nenhum lugar da Constituição coreana dizendo que quem tem que governar a Coreia é da família Kim. Isso... Então Kim Jong-un é o Lula coreano? Explica aí pra gente. Não, porque Kim Jong-un é um revolucionário, né, um revolucionário jucheano que conduz um processo de independência total de uma nação que há mais de 70 anos está lutando pela sua independência e pela sua soberania e autodeterminação. E o Kim Jong-un, ele não tem amarras, né? Não tem patrões, não tem chefes. Ele representa o povo dele, representa o povo coreano e representa a autodeterminação da Coreia. Então o chefe dele é o povo coreano. Não há amarras econômicas, políticas, né? Preocupações com patrões internacionais que podem condenar, aprovar ou desaprovar o que Kim Jong-un vai fazer. Então existe uma diferença muito grande, né? Ele não é um reformador, ele é um revolucionário. Nesse cerco econômico, foi um cerco econômico, cultural, diplomático e militar. A Coreia é impedida de comprar coisas muito básicas por sanções dos Estados Unidos e da ONU. As pessoas podem detestar o Kim Jong-un, podem detestar o Estado coreano, mas isso não dá direito aos estados, né, às organizações internacionais, de proibir, por exemplo, que paracetamol seja vendido, mas é proibido. Os norte-coreanos não podem comprar remédios. Quando uma série de desastres climáticos atingiram a Coreia nos anos 90, que é uma região geográfica ali, localizada num lugar muito suscetível às chamadas chuvas de monções, aos tufões, muitos tufões, tem uma temporada de tufão que é assim, marcado. Todo ano ele passa, inclusive estamos no meio de uma, né? Os tufões passam por aquela região. Nos anos 90, essa temporada foi extremamente terrível, arrasou completamente as fazendas coletivas, arrasou completamente o campo, o raro campo agrícola, né? Houve erro interno, inclusive, porque a economia norte-coreana de grãos era incrível nos anos 60 e 70, mas os norte-coreanos abusaram demais da terra e do uso de alguns insumos, né, agrotóxicos e tal, que exauriram a terra com o passar do tempo, né? E isso teve um preço nos anos 90. Os tufões acabaram com as cidades agrícolas, acabaram com... E a gente está falando aqui de tufão que não só uma grande quantidade de vento, mas você tem os rios que sobem, você tem grandes quantidades de água que são assim, caudalosas fluxos de água que derrubam, destroem cidades inteiras, né? Então você perdeu o campo agrícola. Quando ela vai buscar, então, a alimentação para compensar a perda interna lá fora, ela é bloqueada pelos Estados Unidos e pela ONU. Tudo que os norte-coreanos o cerceamento que eles vão sofrer, o que eles vão procurar nesses anos 90? Substituir, então. Tudo que antes vinha de fora, eles vão produzir internamente. A ideia Juche, esse nome Juche, que inclusive já vou falar para você daqui a pouco quando eu vou falar aqui de 2 livros, né? Juche é o nome do socialismo coreano. Eles não se denominam marxistas-leninistas, eles se denominam jucheanos. Juche, ou Juche, como a gente fala aí na internet, é uma palavra coreana que significa dono de você mesmo. Foi um termo cunhado pelo Kim Il-sung, durante aquele processo que ele observou que a revolução não aconteceria, né, a libertação da Coreia não aconteceria igual aconteceu em outros lugares. E esse socialismo preza pela autossuficiência política, autossuficiência econômica. E isso inclui produzir tudo que a Coreia precisa. Então a Coreia hoje é um país extremamente independente. A Coreia Popular, um país pequeno, com uma economia incomparável à do Brasil, produz uma série de coisas que nós não produzimos. Os norte-coreanos têm veículos lançadores de satélites desde os anos 90. Eles lançam satélites de observação climática. Eles estão prontos para lançar um satélite de observação militar, que vai todos os dias passar várias vezes em cima dos Estados Unidos para o terror dos Estados Unidos. É o terror dos Estados Unidos observar que um país tão pequeno, tão frágil, bloqueado, né, um país que foi jogado ali o destino dele para a destruição, esse país consegue construir uma série de coisas que desafiam e atacam essa pose dos estadunidenses de que eles são os donos do mundo, de que eles sempre sabem tudo, né? Um satélite norte-coreano capturando as imagens das bases militares dos Estados Unidos várias vezes por dia é um pesadelo do ponto de vista de que você tentou aniquilar esse estado e você não consegue. Os norte-coreanos produzem produtos informatizados que nós não fazemos. O Brasil já comercializou com a Coreia, nós vendíamos soja e comprávamos placas de eletrônicos, telas, circuitos eletrônicos, que nós não produzimos. Os norte-coreanos possuem uma indústria química
de fertilizantes, né? Uma indústria metalúrgica, uma indústria de transformação, inclusive magnífica e muito diversificada para um território tão pequeno. Coisas que nós, tão grandes, tão ricos como o Brasil, não conseguimos. Então, essa coisa da autossuficiência da ideia Juche foi extremamente aplicada nesse período da árdua marcha. Só que isso não é uma coisa mágica que do dia para a noite se faz. Projeto... Né? É um projeto de longo prazo. E os orientais têm essa eles paciência, veem, né? a paciência estratégica. China, eles Japão, veem no futuro. Coreia, tudo tem... Eles veem no futuro. A China tem planejamentos de 100 anos. Mas a questão aqui é mais profunda do que isso. Como eu estava dizendo, um cidadão lá na rede das tretas falou, mas você se diz... sempre tem essa conversa, né? Eu me digo. As pessoas querem definir o que eu sou. Nossa, esse discurso de ódio. Que ódio, cara, que ódio. Eu tô super de boa. Eu tô indo fazer arrozinho cozido na casa da minha mãe. Comer com ovo. Que ódio, cara. Olha só que paz. Olha que céu azul. Como assim ódio? Não tem ódio nenhum, não. É que as pessoas... elas não têm argumento. E aí partem pro ad hominem, né? Pro ad hominem. Não tem argumento. E a Domini, você está fazendo discurso de ódio e não sei o que, é o ódio. Desculpa, deles é o ódio. Eu supostamente, para uns tem ódio aos evangélicos. Não. Eu só encaro o fenômeno evangélico como que ele realmente é. Um empreendimento comercial muito lucrativo para pastores ladrões e fortemente ideologizador de extrema direita. Porque nasceu... tem suas origens fundadas no sul dos Estados Unidos, com os mesmos pastores que apoiavam a Ku Klux Klan. Simples assim, cara, não tem nada de ódio. Eu vejo as coisas como elas são. E aí fala, não sei o quê, porque a China é imperialista. Ô, irmão, sossega, senta, bebe o chá. Como assim? Imperialismo não significa o que você quer que signifique, não. Quem criou o conceito foi Lenin. Quem destrinchou o conceito foram Rosa Luxemburgo e Chernow. O que é que os três entendem por imperialismo? É a última fase do capitalismo. Ora, sendo a China socialista e a Rússia praticando o socialismo eurasiano, não tem como ele ser imperialista. Mas eles tentam bater filhos, o nome disso não é imperialismo. E nenhum desses tomou terra da Coreia. Sabe? É difícil conversar com cada pessoa quando ela não tem preocupação conceitual mínima. O cara tira o conceito, com todo respeito, do cu e acha que significa o que ele acha que significa, só porque ele quer que signifique o que ele acha que significa. Não é assim, cara. É um conceito teórico, desenvolvido, discutido, livros foram escritos, teses foram feitas, grandes debates travados. Imperialismo não significa o que essas pessoas acham que significa, não. Significa o significado que ele tem, que é a expansão de potências capitalistas dentro de um contexto de monopólio financeiro comercial. Pronto, é isso. Então a China não é imperialista, nem a Rússia é imperialista. Não tem como ser, por definição. Certo? Por definição. Ok, passou essa parte do debate, eu acho que consegui explicar isso para ele, não sei se ele aceitou, mas eu consegui explicar. Mas a Coreia do Norte depende muito da China. Mas como é que depende? O mundo deixou a Coreia do Norte essa opção. Eu deixei o vídeo aqui para vocês verem e vocês viram. E outra, a Coreia do Norte tem relações boas com a Rússia e muito boas com o Irã. Certo? Essa que é a questão. E à medida que a capacidade dos Estados Unidos e dos seus lacaios, da inútil da ONU, de impor sanção diminuir, e isso vai acontecer, porque uma nova ordem mundial está sendo construída, a Coreia do Norte normaliza com o mundo, cara. A Coreia do Norte fazia negócio com o planeta inteiro. Era um país normal. Quem desnormalizou foram os Estados Unidos e as suas colônias da própria Península Coreana, né? O que eles chamam de Coreia do Sul. Ou o Japão. A questão era o seguinte, sabe o que acontecia? A Guerra da Coreia nunca terminou. Ou seja, a invasão dos Estados Unidos nunca teve fim, desde a Segunda Guerra Mundial. E aí, sempre quando chegava a época das colheitas,
Os Estados Unidos e seus lacaios do sul da península, eles aumentavam as pressões sobre a Coreia do Norte. Resultado, a Coreia do Norte tinha que deslocar mão de obra que estava na colheita para defender o país. E você tinha perdas catastróficas de colheita por causa disso. A Coreia do Norte passava fome por causa desses bastardos. Certo? Chegou a época da colheita, a parte ocupada da península, sob o comando dos Estados Unidos, iniciava uma simulação de confronto com a Coreia do Norte, que para se defender tinha que tirar as pessoas que estavam colhendo para enfrentar um inimigo que eles sabiam que, né, não tinha como saber, na verdade, se eles iam invadir ou não a parte independente da Coreia. E sempre a Coreia do Norte passava fome com isso. O Kim Jong-il apelou, falou, quer saber? Vamos fazer uma bomba atômica. E fez. E aí, não só a Coreia do Sul ocupada pelos Estados Unidos, mas também o Japão, que está do lado, outra colônia americana, ficou numa situação ruim. O que os Estados Unidos fizeram? Sancionaram a Coreia do Norte de todas as maneiras possíveis, tiraram a Coreia do Norte do mundo. Na época, a Rússia não tinha essa compreensão de geopolítica que tinha. A China também estava governada, né, por pessoal do Xi Jinping, que não tinha... Xi Jinping não, pelo amor de Deus, nossa senhora, Xi Jinping jamais faria isso. Os herdeiros do Deng Xiaoping, né, e aí deixaram essas sanções passar. Eles tinham direito de veto e não vetaram. Foi um erro terrível. Mas numa fase em que a Rússia estava enfraquecida, que a China precisava muito de acordo, então passou, cara. E a Coreia do Sul conseguiu o que queria, que é transformar a Coreia independente num páreo do mundo. E a Coreia do Norte, o povo norte-coreano sofreram muito por causa disso. Mas o problema da colheita passou, porque ela podia colher em paz. Se os bastardos sul-coreanos e americanos quisessem vir, vamos invadir, então vem pra vocês verem o que vocês vão tomar aqui. Agora nós temos bomba atômica. E aí a Coreia do Norte pôde colher em paz, cara, alimento, comida em paz. O país pôde prosperar, se desenvolver, certo? Deixa eu até colocar mais duas imagens aqui. Então, a Coreia do Norte teve motivo para fazer o que fez. Só que isso você não vê na Globo. Isso você não vê no Professor Rock. Isso você não vê Hoje no Mundo Militar. Isso você não vê na Folha, no Estadão, no UOL, na BBC, na Rádio Free Ásia. Você não vai ver isso lá. Vai ver a Coreia do Norte pintada como um país de gente esquisita, uma mentiraiada, falando sobre o país. Mas a realidade foi essa. A federação foi até a Coreia do Norte, né? É uma afronta e o objetivo é claro, normalizar a Coreia do Norte como já normalizaram o Irã. Simples assim. E abrir caminho para a futura unificação da Península Coreana. Porque a partir do momento que o Império Americano for destroçado, e aí temos uma coisa interessante para falar sobre o Japão, os Estados Unidos vão sair da Península. Os Estados Unidos saindo da Península, as condições para reunificar a Coreia estão dadas. E vai acontecer. Ok? Eu estou na porta da casa da minha mãe, estou carregando um punhado de coisa, mas eu vou ter que voltar para subir e comprar ovo. Então aí eu termino, falo que essa questão do Japão para vocês. Pronto, vamos terminar. Acabei de saber que minha mãe perdeu a bolsinha dela com documento, com carteira. Vou falar para vocês. Minha mãe é uma idosa que deu AVC. Ela estava com a minha irmã. Quando eu ando com a minha mãe, eu ando devagarzinho, prestando atenção, porque eu sei que ela, né? Ela já perdeu chave um punhado de vez. A mão dela é boba. Sabe? Nossa senhora, aí minha irmã não tem o mesmo cuidado. Pelo amor de Deus, não estou falando que ela não cuida da minha mãe, não. Mas ela não tem o mesmo cuidado. Andar com a minha mãe é igual andar com criança de 5 anos. E aí... Nossa senhora. Mas enfim, vamos falar sobre a questão japonesa. Nós vimos então que a Rússia, o Putin, preferiu conversar com a Coreia do Norte, né? Inclusive porque a Coreia do Norte é um grande produtor de munições. E a Rússia, não sei se vocês estão percebendo, está no meio de uma guerra. A capacidade industrial do país está no talo, não dá mais. Não tem mais mão de obra. Se ela produzir mais munição,
E ela vai ter que deixar de produzir arma. Não dá. Ah, produz munição e arma. Mas vai tirar mão de obra da onde? Do front? Do setor de produção de alimentos? Você sabe qual que é o único setor da Federação Russa que realmente está inflacionário? O automobilístico. Os carros estão caros. Por quê? Porque a indústria mecânica, a indústria pesada toda está orientada para a fabricação de arma. Não dá para, ó, gente, os russos vão ter carros novinhos e muitos e abundantes igual todo o resto. Não. Um setor vai ter que ser sacrificado, que é a indústria metalmecânica, certo? Vai ter que sacrificar. Não tem jeito. Perfeito? Não tem. Vou torcer para a padaria ter povo, gente. Eu podia tanto. Senão vou ter que subir lá em cima. Subir lá em cima, né? Mas aí no caso eu não estou falando de pro alto, estou falando de pro norte. Então, a Rússia precisa de munição. Fica complicado para a China vender, porque muitas empresas chinesas fazem negócio com o Ocidente, tem, né? Mas para a Coreia do Norte é de boa. O Ocidente mesmo resolveu banir a Coreia do Norte. Então para ela não faz diferença. Vai fazer o quê? Vai sancionar a empresa russa? Vai sancionar a empresa norte-coreana? Não tem o que fazer, cara. Sanções são a faca de dois gumes. Elas mobilizam também quem sanciona. Então a Rússia vai fazer negócio com a Coreia do Norte. E o que é ótimo para a Coreia do Norte é que ela vai ter acesso a coisas que antes ela não tinha. Ok. Então vamos lá. Mas nós falamos que falaríamos algo sobre o Japão. O que o Japão tem a ver com essa história? A diplomacia dos Estados Unidos, ela não existe. Martianov fala muito sobre isso. Não existe diplomacia nos Estados Unidos. É uma cambada de idiota presunçoso, uma leitura ultrapassada e equivocada do mundo. Concordo. E aí, na tentativa de debelar a Rússia, né, e a China, os Estados Unidos, donos do Japão por enquanto, permitiram aos japoneses construir porta-avião, construir caças, construir mísseis. O Japão é uma potência industrial e tecnológica de primeiríssima monta. E se o Japão quiser, ele faz, e ele vai fazer. O Japão vai fazer. Só que o que os Estados Unidos não estão percebendo é que esses mísseis hipersônicos, esses caças, esses porta-aviões que o Japão vai construir, o Japão não vai usar isso contra a Rússia, nem contra a China, nem contra a Coreia. Vai usar contra eles. Eu venho falando já faz tempo que o Japão está armando a cama de gato para os Estados Unidos. Nas barbas dos americanos. Escrevam. Irã, Arábia Saudita e China conseguiram costurar um acordo nas barbas do mundo inteiro. Ninguém viu. Quando Irã e Arábia Saudita anunciou a normalização das relações, pegou o mundo inteiro de surpresa. Israel, inclusive, Estados Unidos, inclusive. Aquele papinho, o Mossad descobre tudo, a CIA descobre tudo, a NSA descobre tudo. Descobre não, irmão. Se o negócio for feito na moita mesmo, dá para passar esse serviço de inteligência tudo para trás. Se foi feito uma vez, vai ser feito outras. Então escrevam. O Japão está armando a cama de gato para os Estados Unidos. O Japão vai conseguir a sua independência. O Japão não tem nada contra a China, nada contra a Rússia, nada contra a Coreia. Quer dizer, esses países têm motivo para não gostar do Japão. Mas a paz é melhor. O inimigo, o causador de inferno, de caos, de guerra, são os Estados Unidos. Quem jogou as bombas atômicas sobre o povo japonês, quem matou milhões de coreanos, foram os americanos, não foram os próprios japoneses. Então, com certeza, conversas, inclusive um primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro japonês foi, né, aquela morte esperta que acontece contra inimigos dos Estados Unidos, né? Por favor, né, gente? Por favor. Os Estados Unidos até desconfiaram das intenções do Abe. E por isso ele perdeu a vida. Mas isso deixou os japoneses muito mais espertos. E eu falo para vocês,
Coisas estão acontecendo. Coisas estão acontecendo. Os Estados Unidos serão expulsos do Pacífico Ocidental, do litoral da Ásia. Eles não têm que estar lá. Eles vão declinar por questões econômicas. Hoje eu até quero falar sobre isso. Não faz nem sentido eles ainda estarem de pé. É um zumbi, um morto-vivo econômico. Vou até tentar gravar um vídeo sobre isso. Eu vou ficar aqui na minha mãe. Hoje parece que vai ser um dia quente. Então vou ficar aqui mais tempo para gravar. E aí eu mostro para vocês que os Estados Unidos dão 1 milímetro do precipício. E estão doidinhos para dar um passo à frente. E o Japão está se aproveitando disso. E os países estão conversando na Ásia. Só que os Estados Unidos são surdos. Como a Inglaterra é surda, como a Europa é surda. Para qualquer coisa que não seja preferida por branco. Vão pagar caro por isso. Inclusive eu espero. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se você no fue inscrito. Mi hermana ya se divorció. Es que mi excuñado era muy machista y quería controlar todo mi hermana. O sea, mi hermana nunca pudo decir no a cualquier cosa a su esposa. Ahí le dije a mi hermana, ven aquí a México y vas a aprender que no necesitas vivir así. Por eso vino, abrió los ojos y dijo que tengo que divorciar. Ahí empezó el drama. Primero me demandó por un video que hice con mi hermana. Y después nos llega una carta legal, no voy a divorciar si no me pagan. En Corea, para divorciar, la persona tiene que haber pegado la pareja, o haber hecho apuesto, o haber engañado. Y si no, no puede divorciar. El dinero que pidió es mucho. Entonces el abogado dijo que la única manera es local. Ay, no, estaba muy... ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Pues le marcamos porque no hubo otra manera. Y él nos dijo que podemos pagar por partes. No había otra manera. Decimos que sí. Así estuvo muy difícil el proceso, pero por fin...